E aí galera, tudo bem? Professor Gilmar de Química, simulado Sistema Passe, questão 126. Uma questão de eletroquímica. Na mesma questão, já está envolvendo pilhas e eletrólises. Vamos lembrar que a eletrólise pode ser eletrólise ígnea, sem água, ou seja, o sal, por exemplo, ele tem que estar no estado líquido, você tem que fazer a fusão dele, o famoso sal fundido, tudo bem? E na eletrólise aquosa, você tem que dissolver a substância em água para ver quais são os produtos obtidos. Em relação à pilha, é o cálculo do potencial. Vamos lembrar, para calcular o potencial padrão de uma pilha, para você calcular a FEM, que é a força eletromotriz, a diferença potencial, que é a DDP, você pode usar uma fórmula bem simples. Potencial maior menos o menor, só que tem um detalhe. Os potenciais têm que ser do mesmo processo, ou os dois de oxidação ou os dois de redução, ok? Observe que as semi-reações dadas na questão 126 vê um potencial de redução do sódio, que é menos 2,71. Só que o do cloro veio de oxidação. Vamos inverter. Invertendo. Quem era oxidação, fica redução. Era menos 1,36, agora fica mais 1,36. Então, se eu quero aplicar a forma potencial padrão é o valor maior menos o valor menor, essa formulazinha deduzida, bem simples, os potenciais devem ser do mesmo processo. Então, se você tem um de redução e outro de oxidação, basta inverter um dos dois. Que era negativo fica positivo, que era positivo fica negativo, tudo bem? Então, queridos, a questão vem falando do cloreto de sódio. Fala assim, para a ocorrência da eletrólise ígnea, ou seja, a eletrólise sem água. Então, nós temos o sal, ele tem que ser fundido. Então, quem vai sofrer descarga elétrica? Os íons Na+, e Cl-. Então, vamos lembrar, o cátodo é o polo negativo. Então, qual íon vai sofrer descarga elétrica no polo negativo? O íon positivo, o sódio. Já o cloro, que é o íon negativo, ele sofre descarga elétrica no ânodo, no polo positivo, tudo bem? Você pode até usar uma estratégia. O íon positivo é chamado de cátion, vai para o cátodo. O íon negativo é chamado de ânion, vai para o ânodo. Fica aí o seu critério. Ó a pergunta, fala o seguinte. A voltagem mínima de uma pilha para essa eletrólise ígnea e o produto obtido no polo negativo são respectivamente. Então, vamos começar pelo produto. Veja, como falei para vocês, o cátodo é o polo negativo. Na pilha, o cátodo é o polo positivo. Na descarga elétrica, o polo negativo é o cátodo. Tudo bem? Então, ó, a estratégia. Para o cátodo, vem o cátion. O cátion é o íon positivo. Beleza? Que é o cátion? Na+. Então, quando o Na+ sofre descarga elétrica, produz Na. Então, se eu chamar M de um metal, então a explicação é bem simples. Se eu tenho o íon metálico, ao sofrer descarga elétrica, vai produzir o metal. Claro, ele sai do estado líquido, depois resfriando, fica no estado sólido. Então, quem é produzido no cátodo? O sódio metálico. Tudo bem? E a voltagem da pilha, que vai ser usada para dar descarga elétrica? Vamos lá. O potencial do sódio é zero, aliás, é menos 2,71. Já o do cloro, o de oxidação que vem na questão, menos 1,36. Ao inverter o do cloro, fiquei com os dois de redução. Então, era negativo, 1,36, agora o do cloro fica positivo, 1,36. Então, aqui eu tenho um potencial maior de redução, que é do cloro, e o potencial menor de redução, que é do sódio. Então, ao desenvolver pela fórmula simples, maior menos o menor, vamos lá, calcular a voltagem. Valor maior de redução, 1,36, menos o valor menor de redução, 2,71. Então, cuidado aí com o jogo de sinal. Então, nós temos 1,36 mais 2,71. Então, temos uma voltagem de mais, aqui rapidão, 6 mais 1, 7, então 0 vai 1, 4,07. É a DDP da pilha, é a força eletromotriz, é o potencial padrão. Vou lembrar que sempre tem que ser positivo. Então, o potencial padrão da pilha é 4,07, positivo, e a substância, ou seja, o obtido no cátodo é o sódio metálico. Então, nós temos aí, ó,
4,07 sódio metálico, letra E. Beleza, queridos? Então, valeu. Pronto, cara.